Fala, gente boa! Bom, para não perder aquele velho hábito, né? Logo de início, né? Mais algumas fotos antigas para vocês, tá? Só um instante, tá? Essa primeira foto aqui que vocês estão vendo, tá? É daquele local onde hoje é a Biblioteca Pública, né? Nessa época, né? Não se tem a data em que essa foto foi batida, ali ainda era uma praça, tá? A Praça Lauro Miller. A próxima foto, né? Possivelmente ela foi batida nos anos 20, né? É do antigo coreto, né? Da Praça Lauro Miller, né? Como toda praça de interior que se preze, né? Toda praça pública que se prezasse na época, né? Ela tinha que ter um coreto, né? A próxima foto, na verdade, eu já tinha mostrado, né? Uma foto de 1926, né? E a quarta foto, né, é uma foto atual, né? Uma foto de 2014, caso eu não esteja enganado, né? Hoje da atual Biblioteca Pública, né? Isso aqui que vocês estão vendo, tá? Esse marco de cimento, né, que aparece aqui na foto, tá? Esse aqui é o Marco Zero de Joinville, tá? Daqui a pouco eu explicarei mais a respeito dele, tá? Tem mais umas fotos aqui bem interessantes, né? Opa! Já mostraria aqui para vocês, tá? Aqui uma visão, né, mais ampla, né, da então Praça Lauro Miller, tá? Não se tem também a data. Possivelmente essa foto ela foi batida também nos anos 20, tá? Tem mais uma outra foto, essa aqui é uma foto dos anos, já do início dos anos 50, tá? Minto, é uma foto de, caso não esteja enganado, essa foto aqui ela é de 1948, tá? E por fim, tá? Outra foto aqui para vocês, né? Só um instante. Outra foto aqui de 1948, tá? Bom, mas como é que esse local, né, que foi um dia a praça pública, como é que isso acabou se transformando em uma biblioteca, né? Que história é essa? Bom, a biblioteca pública, tá? Oficialmente, ela foi criada pela Lei Municipal 115 de 1945, tá? Esse foi um dos últimos atos, né? Um dos últimos atos, um dos últimos decretos, tá? Do governo do Arnaldo Moreira do Ar, né? Que hoje é nome de rua, né? O curioso, tá? Que nessa época, 1945, tá? Eu sou prefeito de Brejo Seco, tá? Eu transformo, eu baixo um decreto, tá? Então, esse meu decreto, antes de ele ter um valor legal, né, um valor jurídico, ele teria que ser mandado enviado, tá? Para a Assembleia Legislativa, tá? E lá na capital, tá? Esse meu projeto, ele seria apreciado, tá? Pelos deputados, eles dariam um ok, tá? E aí sim, depois que esse projeto ele fosse apreciado pela Assembleia Legislativa, aí sim é que ele teria, né, um valor legal, né, um valor jurídico, tá? Então era assim que as coisas funcionavam lá em 1945, tá? Então, antes, né, que o nosso glorioso amigo Arnaldo Moreira Doá, ele sancionasse, né, a lei criando a biblioteca, ela teve que ir lá para Florianópolis, né, ser apreciada pelos deputados estaduais, para aí sim voltar a Joinville e ser transformada em lei, né? Coisas do Brasil, tá? Mas voltando, tá? Embora ela tivesse sido criada oficialmente em 45, tá? Até 1952 ela não era uma biblioteca aberta ao público. Sim, isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. Da criação da biblioteca pública em 45 até 1952, ela não foi uma biblioteca acessível ao público, né? Às pessoas de uma maneira geral, tá? Bom, em 1951, tá? Um dos vereadores de Joinville era o Oswaldo Altino Doria, tá? Desculpem, o Oswaldo Altino Doria, tá? Ele foi um médico vindo do Rio de Janeiro,
que foi muito afamado, muito conhecido, né, aqui em Joinville, nos anos 40, 50 e 60. Inclusive, próximo da esquina da Jerônimo Coelho, com a rua Itajaí, existe um prédio, uma casa muito bonita, né, uma casa construída nos anos 40, e aos fundos dessa casa fica o Museu Nacional, tá? Essa casa, durante muitos anos, né, quem mora aqui em Joinville deve se recordar bem disso, tá? Durante muitos anos, ali funcionou o Banco Francês e Brasileiro. E mais tarde ali funcionou uma agência do Banco Itaú, tá? O Itaú Personnalité, né? Ali justamente essa casa, que é muito bonita, uma casa divina, né? Diga-se de passagem, tá? Ela foi a residência do Oswaldo Altino Doria, do Dr. Doria, né? Como ele era conhecido, tá? Ele foi ele era médico bacteriologista, tá? Ele foi dono ele foi dono do primeiro laboratório de Joinville, tá? Esse laboratório, ele funcionava na farmácia Minâncora, né? Ali na Rua do Príncipe, inclusive ele era genro do dono da farmácia Minâncora, que era o Eduardo Gonçalves, né? Se eu não me engano, em junho, eu cheguei a gravar 2 vídeos a respeito do Eduardo Gonçalves, né? Mas enfim, tá? Como eu estava dizendo, em 51, o Oswaldo Doria, ele era vereador, tá? E ele percebeu que a arrecadação do município de Joinville havia tido um superávit, ou em outras palavras, sobrava dinheiro, tá? Então, o que o nosso amigo Doria, né, o popular Dodó, ele fez, tá? Ele entrou com um projeto de lei que fazia com que o prefeito ele tivesse que criar um crédito no valor de 100 mil reais, no valor de 100 mil reais, 100 mil cruzeiros, minto, né? Bom, para que esse crédito no valor de 100 mil cruzeiros, para que essa grana ela seria usada? Vocês devem estar perguntando. Bom, esses 100 mil cruzeiros, eles seriam usados, tá, na compra de utensílios, tá, na compra de móveis e na contratação de funcionários para trabalharem na biblioteca pública, tá? A princípio, tá? O acervo da biblioteca pública, né? Nessa época, era de 1.527 livros, tá? Em 52, né, em 1952, quando ela foi aberta ao público, tá? O acervo dela era de 3.168 livros, né? Na semana passada, inclusive, eu falei do Henrique Meyer, tá? O Henrique Meyer foi a pessoa que mais doou livros para a biblioteca pública. Ele doou 39 volumes de livros, tá? 39 volumes, tá? Todos esses livros que o Henrique Meyer ele acabou doando, tá? Eram livros de autoria do Rui Barbosa. Então vocês podem imaginar que eram livros maravilhosos, né? Facílimos de se ler, né? Mas brincadeira à parte, né? Voltando a falar sério, tá? A pessoa que mais ajudou com combustível, né? Com o Faz-me Rir, com cascalho, como vocês queiram, né? Seja lá qual nome vocês conheçam, né? Foi o João Colim, tá? O João Colim, ele acabou doando 3 mil cruzeiros, né? Um valor até bem expressivo na época, em 51, né? A princípio, tá? Entre 1951 e 1955, a biblioteca, ela funcionou de maneira provisória na Rua do Príncipe, né? Numa sala alugada. Quem souber o local em que funcionou, né, essa sede provisória da biblioteca, por favor, comente aqui embaixo, tá? E qual que era o horário de atendimento da biblioteca pública lá nos anos 50? Variava, tá? Em alguns dias ela funcionava de manhã e à tarde, e em outros dias ela funcionava à tarde e à noite, tá? Ela não tinha horário fixo, tá? Ela tinha apenas uma funcionária, tá? Que era a Sônia Guzmão Carneiro, tá? Essa foi a primeira funcionária da história da Biblioteca Pública. Ela foi contratada no dia 1º de novembro de 1951 e até em 92, essa mulher ela ainda trabalhava na biblioteca, tá? Ela foi a funcionária mais longeva, né? Caso não esteja enganado, foi a pessoa que mais trabalhou na história da Biblioteca Pública de Joinville, tá? Repetindo, ela só veio a se aposentar obviamente, a parar de trabalhar em 1992. Nessa época, o prefeito era o Luiz Gomes, né? Que estava no seu último ano de mandato. Tá?
Bom, esse prédio, né, atual, né, onde funciona a biblioteca pública, ele foi inaugurado no dia 24 de setembro de 1955, às 17 horas, ou 5 da tarde, como vocês queiram, né? E na época o prefeito era o Rolf Colin. O Rolf Colin, para quem não sabe, ele era o sogro do Luiz Gomes, tá? Na época, né? Isso ali por volta de ali mais ou menos nessa época, ali em 1956, a Biblioteca Pública de Joinville ela chegou a ser considerada a melhor biblioteca pública do estado, tá? Bom, a princípio, a biblioteca pública ela era dividida em três partes, tá? Havia o setor administrativo, tá? Havia duas salas que mediam 9 metros por 14 metros, tá? Em uma das salas, os livros eles eram depositados, eles eram guardados, tá? E havia uma sala de leituras, tá? Em 56, um dos últimos decretos, né, do Rolf Colin como prefeito foi criar um código interno da biblioteca. Então a biblioteca pública ela passou a ter regras, né? Passou a ter um código de condutas, né? E só em 88, na gestão do Freita, em 1988, é que o atual regulamento, né, da biblioteca ele foi surgir, tá? Quem acabou coordenando, né, a criação da biblioteca pública, tá? Foi um militar que era o Manuel Alírio Borges Carneiro, tá? Só esclarecendo que esse cara, tá? Esse caboclo não tinha parentesco algum com esse mal acabado que vos fala, tá? Manuel Alírio Carneiro Borges, né? Aqui vai uma rápida curiosidade. Ele nasceu em 1892 e faleceu em 1968, e ele era um militar de carreira. Ele era, caso não esteja enganado, tenente do Exército, né? Caso não esteja enganado, tá? Bom, ele era um homem extremamente culto, tá? O Alírio Carneiro Borges, né? Inclusive a sala de leitura da biblioteca pública, ela leva o nome dele, tá? Inclusive, se vocês repararem, existe uma placa que leva o nome dele, né? Do Manuel Alírio Carneiro Borges, né? Oficialmente, tá? Foi só em 1974 que a figura, né, do diretor da Biblioteca Pública de Joinville ele foi criado, tá? Então, entre 52 e 74, entre 45 e 74, não havia a figura do diretor. A biblioteca ela não teve um diretor, tá? O primeiro diretor da Biblioteca Pública foi uma mulher. Inclusive, ela era uma das filhas, né, do Alírio Carneiro Borges, tá? A primeira diretora, tá, da Biblioteca Pública de Joinville, tá, foi a Selma Guzmão Carneiro, tá? Ela, inclusive, em 92, quando a irmã dela, a Selma, né, acabou se aposentando, ela ainda era a diretora da Biblioteca Pública, tá? Eu tinha mostrado para vocês aquele obelisco, né, aquele marco de cimento, né, o Marco Zero de Joinville, tá? Ele foi instalado nesse local, tá, em 1946. Então, nessa época, em 46, aquele prédio onde hoje existe a Biblioteca Pública, ele sequer havia sido construído, tá? E antes que vocês se perguntem, quem instalou o Marco Zero de Joinville, tá? Foi o IBGE, tá? Então, todas as coordenadas de Joinville, todas as distâncias de Joinville, tá? Tanto internas quanto externas, elas têm como base esse Marco Zero, que hoje fica ali logo na entrada da Biblioteca Pública, tá? Vou citar um exemplo, tá? Para a coisa ficar mais fácil, tá? Por exemplo, a distância de Joinville até Criciúma é de 343 quilômetros, tá? A contagem dessa distância, ela começa justamente ali daquele Marco Zero, tá? Então, a distância de Joinville até Criciúma, esses 343 quilômetros, a contagem deles, né, dessa distância, ela começa ali onde hoje funciona a Biblioteca Pública, ali do Marco Zero, tá? Bom, em 2010, né, já quase no final de 2010, o forro da biblioteca, né, acabou caindo, né, mostrando toda a negligência, todo o descaso
que infelizmente, né, lamentavelmente, existe com a cultura do Brasil, né? Entre 2011 e 2013 a biblioteca ela foi reformada, ela nesse período, né, entre fevereiro de 2011 e outubro de 2013, ela funcionou naquele local onde funcionou desculpem, a Piazza Itália, tá? Mais tarde ali seria a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, né? Ali logo no início, né, da Rua Anita Garibaldi, tá? E em 2021 aconteceu a última reforma, né? Aquela biblioteca no entorno aquela praça no entorno da biblioteca, tá? Ela ainda tem o nome de Praça Lauro Miller, tá? Então essa praça que fica no entorno, né? Em torno da biblioteca pública, ela acabou, em 2021, ela acabou sendo adotada pelo Orcali, que é uma empresa de segurança bem conhecida, e também por uma universidade, pela Sociesc, tá? Então essa praça ali da biblioteca, ela acabou sendo adotada, repetindo, pela Orcali e pela Sociesc, tá? E atualmente o acervo da biblioteca pública é de 49 mil volumes. Isso não inclui apenas livros, tá? Isso inclui revistas, jornais, periódicos, enfim, né? Várias coisas. Vou ficando por aqui, até porque esse vídeo já está longo e chato pra caramba, né? Mais uma vez eu agradeço todo o carinho de vocês, a atenção e tudo mais, né? E como sempre, e tradicionalmente, fui!